A ética de trabalho de Nana não permitia nenhum tipo de favoritismo. Lit pode ter sido seu futuro aprendiz, mas Tista teve que esperar sua vez como todo mundo. Lit não estava tão feliz em ficar preso na fila desde os dias de estudante na faculdade, quando ele usava cada segundo para revisar seus assuntos mais fracos. Tanta coisa para ler e tão pouco tempo. Melhor enfiar a magia da luz e da escuridão, já que são os únicos elementos fora da física como eu a conheço. Na melhor das hipóteses, levarei anos para colocar minhas mãos em um livro novamente. E há muito que posso aprender como autodidata. Quando chegou a vez deles, ele estudou cuidadosamente como o curandeiro realizava a magia da luz Vinir e Red Tu. Era o mesmo feitiço de detecção de força vital que ela havia usado nele 3 anos atrás, e desta vez ele tinha uma melhor compreensão da magia e um ponto de vista muito melhor. Estando ao lado dela, Lit podia apreciar cada gesto e movimento da mão que Nana usava para amplificar a eficácia do feitiço. A luz envolveu o corpo de Tista, tornando-se rapidamente cinza ao redor de seu peito, delineando claramente a forma de seus pulmões. Tenho boas notícias e más notícias. A boa notícia é que a condição de Tista é a mesma de sempre, não há sinal de degeneração desta vez. A má notícia é que também não parece estar melhorando. Tenho medo de que ela permaneça assim para sempre. Quanto mais ela cresce, menores são as chances de que seu corpo seja capaz de se consertar de alguma forma. O ar na sala ficou pesado, uma vida inteira de doença era pouco melhor do que nenhuma vida. Lit ficou tão chocada ao esquecer completamente os livros. O mundo inteiro não significava nada para ele se ele não pudesse compartilhá-lo com as únicas 3 pessoas que ele amava e confiava. Eles saíram da casa de Nana desanimados, voltando para casa sem dizer uma palavra. Assim que chegou, Elina compartilhou a má notícia, procurando os braços de Haas antes de começar a chorar. Uma a uma, toda a família começou a chorar, abraçando-se em busca de conforto. Lit se permitiu chorar, amaldiçoando o destino cruel que se abateu sobre sua irmã. Para que serve a magia se eu continuar indefeso? Por que eu continuo reencarnando, simplesmente para substituir o inferno por outro? Isso é apenas azar ou é minha culpa? Será que em alguma vida anterior eu cometi uma atrocidade e agir que agora todos aqueles que eu amo são amaldiçoados? Isso poderia ser meu castigo. Aspas. Durante os dias seguintes, Lit continuou adivinhando cada escolha de vida que ele fez, antes de aceitar o fato de que coisas ruins acontecem. Tista já estava doente quando ressuscitou pela segunda vez, não podia ser culpa dele. Tendo sido aceito como aprendiz de Nana, ele agora podia praticar magia abertamente. Logo ele se mostrou capaz de limpar toda a casa sozinho, aliviando sua mãe e irmãs de todas as tarefas. Graças à magia das trevas, limpar pratos e caldeirões tornou-se uma questão de minutos. Nada orgânico, seja resíduo de comida ou gordura, poderia escapar de ser transformado em pó por uma única faísca de energia escura. Ele também fez inúmeros experimentos com magia de luz, em busca de uma cura. No entanto, tudo o que ele conseguiu fazer foi manter os sintomas sob controle. Tista agora precisava de muito menos tratamentos de Nana, mas continuava prisioneira em seu próprio corpo. Isso fez com que Orpa o odiasse cada vez mais. Mostre-se. Como eu deveria aproveitar minha vida com ele constantemente respirando no meu pescoço? Não apenas Lit divide as tarefas domésticas com a mãe, mas também passa muito tempo com Tista. Mamãe e papai sempre o elogiaram por seu chamado talento e inteligência. E agora eles nunca calam a boca sobre sanguessuga, economizando muito dinheiro para a família, cuidando da condição de Tista por conta própria. Ninguém dá a mínima para eu desperdiçar meu tempo e suor fazendo todo o trabalho da fazenda. Deuses, por que você deixá-lo viver? Por que você não me deu nenhum talento? Aspas. Alheio aos sentimentos de seu irmão, Lit não estava lidando muito melhor.
Seu poder mágico e compreensão de mana continuavam crescendo, mas não podiam apagar o gosto perpétuo do fracasso que o acompanhava. No ano seguinte ele não conseguia sentir nenhuma alegria em relação à magia, toda a descoberta era inútil, todo o seu poder sem sentido. E assim, ele finalmente tinha 4 anos. O período entre 4 e 6 anos em Lutia era chamado de Idade de Ouro, pois a criança era grande o suficiente para ter alguma liberdade e muito pequena para ser útil nas atividades diárias. Eles teriam permissão para jogar o dia todo sem nenhuma preocupação no mundo. Era o momento perfeito para fazer amigos e se aproximar dos próprios vizinhos e aprofundar os laços entre as famílias. No dia de seu 4º aniversário, depois que ele terminou as tarefas, Elisa o apresentou a todos os vizinhos antes de voltar para casa. Ele deveria socializar e brincar, mas Lite tinha outros planos. Não havia fracassos ou mágoas que pudessem fazê-lo esquecer por muito tempo a fome que o consumia desde os 5 meses de idade. A fazenda de Haas ficava no extremo oeste das terras agrícolas de Lutia, a pouco menos de 1 quilômetro, 0,62 milha, de distância dos grandes bosques conhecidos como Traun. Apesar do nome pretensioso, não era particularmente perigoso. As pessoas que viviam em aldeias próximas dependiam da floresta como sua principal fonte de madeira para sua vida cotidiana. Traun também era abundante em vida selvagem, então aqueles ousados e sortudos o suficiente iriam caçar o ano todo, em busca de carne preciosa, pele quente ou ambos. Era impossível encontrar monstros na floresta, a menos que um fosse vários quilômetros de profundidade. Como não havia necessidade de explorar Traun em detalhes, as áreas internas ainda eram território inexplorado. Havia uma razão para Lite nunca ter praticado artes marciais no Novo Mundo, nem mesmo o trabalho de pés. A prática constante de magia exigia muita energia, e sua casa carecia dos recursos necessários para seu treinamento. Lite já era mais magro do que todos os seus irmãos, mais esforço e ele viraria uma pilha de ossos. Ele precisava de comida. Mas sendo um garoto da cidade, ele não sabia nada sobre carnificina, ele precisava de um professor. E era por isso que ele estava indo para a casa de Celia Fastero, a única caçadora entre seus vizinhos. O problema é que não tenho ideia de como fazer com que ela a ajude. Ainda sou muito pequena para o aprendizado e, mesmo que não fosse, é improvável que ela não tenha ouvido falar da oferta de Nana. Ela não tem nada a ganhar em me ajudar. Só posso esperar que ela seja uma mulher gentil e benevolente. A casa de Celia era uma casa de madeira térrea, muito menor que a de Lite, com cerca de 60 metros quadrados. Não havia galinheiro ou celeiro. Exceto pelo espaço próximo à casa, os campos eram incultos, cheios de mato, grama alta e o que quer que o vento à mão plantasse ao longo do tempo. Ela claramente não tem interesse em agricultura e criação de gado, e isso é uma boa notícia. Significa que seu negócio é bom o suficiente. Eu me pergunto o que há no galpão perto da casa. É quase tão grande quanto a própria casa. Lite bateu, suas entranhas amarradas em um nó pelo nervosismo. A porta se abriu quase imediatamente. Você de novo. Você está perdido ou algo assim. Celia era uma mulher de 30 e poucos anos, 1,7 metro de altura, a pele bronzeada pelos anos de exposição ao sol. Seu cabelo preto foi mantido curto com um corte de cabelo idêntico aos padrões militares da terra. Ela poderia ser considerada muito fofa, mas o busto pequeno, juntamente com seus olhos afiados e atitude áspera, a tornavam mais viril do que a maioria dos fazendeiros. Ela usava uma jaqueta de couro de caça sobre uma camisa verde, calça cargo verde e botas de caça marrons com uma sola macia para limitar o barulho feito durante o movimento. Oi, senhorita Fastero, eu preciso de um favor. Você poderia por favor me ensinar como esfolar e estripar animais? Aspas. Celia ergueu uma sobrancelha. Por quê? Aspas. Porque eu estou com fome. Não tendo nenhuma alavanca sobre ela, Lite decidiu que a verdade era a melhor política. Estou com fome há tempo suficiente para esquecer a sensação de estar cheio.
Eu sei que posso caçar, mas também sei que sem o manuseio adequado a carne fica ruim e não é comestível. Não, você me entendeu errado. Quero dizer porque eu deveria ajudá-lo. O que há para mim? Agora ela estava franzindo as sobrancelhas. O que você quer? Lite perguntou enquanto reprimia o desejo de matá-la lenta e dolorosamente. Ele estava com fome o suficiente para vê-la como uma presa. Honestamente, não acredito que um nanico que mal chega ao meu cinto possa caçar qualquer coisa, nem mesmo um rato. E como ensinar é uma perda de tempo, exige compensação. Ela coçou o queixo procurando por um negócio ruim o suficiente para afastar a praga. Ela nunca quis ter um filho, muito menos lidar com o de outra pessoa. Então, se você quer aprender comigo, primeiro você deve trazer aqui algum jogo. Se você errar jogando açougueiro, você vai arruinar minha mercadoria, desperdiçando meus bens e tempo. Eu vou te ensinar como esfolar e estripa. Mas metade disso é meu pelo problema. É pegar ou largar. Tanto para a mulher gentil e benevolente, isso é pura extorsão. Lite pensou. Eu aceito. Quanto tempo você vai ficar em casa? Ele respondeu. Vou ficar aqui o dia todo, tenho muito trabalho a fazer. Por quê? Aspas. Porque quando eu voltar com minha presa, vou precisar de sua ajuda. Não se esqueça do nosso acordo. Lite se virou, movendo-se em direção à floresta. Vendo o nanico agir durão, sem arco, armadilhas ou até mesmo uma bolsa para o jogo, Celia não pôde deixar de rir alto. Isso até que a porta de repente bateu em seu rosto, mandando sua bunda primeiro no chão. Depois de se levantar, ela foi até a janela mais próxima. Lite ainda estava no mesmo lugar, mas seu rosto estava virado para a porta dela, seus olhos brilhando na luz fraca do amanhecer. Depois de chegar à beira da floresta, ele ativou o feitiço de luz Life Vision. Foi uma de suas criações do último ano de prática. Ao infundir seus olhos com magia de luz, Lite foi capaz de ver os seres vivos coloridos, enquanto o resto do mundo foi transformado em tons de cinza. Quanto mais forte a força vital, maior e mais brilhante era a luz emitida. Dessa forma, ele poderia facilmente identificar animais, mesmo que estivessem escondidos no subsolo, em arbustos ou dentro de uma árvore. Lite não precisava caçar algo grande, desde que fosse carne, era a presa perfeita. A maioria dos animais fugiria assim que ele chegasse perto demais, mas nem todos. Pássaros e esquilos empoleirados em galhos de árvores pareciam seguros. Mas a magia espiritual de Lite atingiu um alcance de mais de 20 metros, 21,9 jardas, todos eles estavam ao seu alcance. Ele só precisava estender a mão aberta em direção à pedreira, depois aperta lá e gira lá para quebrar um pescoço. Em menos de 20 minutos ele havia matado 2 estranhos pássaros emplumados e 2 esquilos. Eu poderia pegar mais, mas quero pagar a essa arpia o mínimo possível. Ao retornar à casa da caçadora, sua ganância debateu ferozmente com sua raiva. Droga! Eu gostaria de poder perguntar ao meu pai. Nossa fazenda tem um galinheiro, nós comemos frango, então ele deve saber como abatê-lo. Mas se eu fizer isso, então serei forçado a dividir minha pedreira em partes iguais. E se tem uma coisa que eu odeio mais do que ser roubado por aquela arpia é a ideia de Orpal e Trion terem a mesma quantidade de carne que eu. Ou pior, ainda mais, ser mais velho. Eu cacei esse jogo. Essa carne é minha. Eles só poderão comer meus restos quando e se eu quiser. Aspas. Quando Lite chegou à porta, ele se acalmou, a raiva escondida por seu rosto de negócios. Ele respirou fundo antes de bater novamente. Quando Celia o viu, estava a ponto de zombar dele, chamando-o de desistente por desistir em menos de 1 hora. Mas então Lite mostrou a ela seu jogo, fazendo todo o seu discurso, nunca subestime o quão difícil é o trabalho de um caçador, morrer em sua garganta.